E no VEDA 4, hoje temos a expressão se mettre le doigt dans l'œil, que é colocar o dedo no próprio olho, né? Você vai cutucar o seu próprio olho. Lembra que o texto e áudio estão também lá no blog. E lembra de se juntar ao nosso grupo VIP lá do WhatsApp para receber as dicas antes do que todo mundo, d'accord? Como vocês já sabem, a gente vai escutar esse diálogo aqui antes, depois eu volto para explicar certinho e depois a gente escuta de novo. Vamos lá! Papa, s'il te plaît, j'ai un exercice de maths très difficile à faire pour demain. Est-ce que tu peux m'aider? Bien sûr. Montre-moi ce que tu as déjà fait. En réalité, je n'ai rien écrit. Et tu penses que je vais faire l'exercice à ta place. Alors laisse-moi te dire que tu te mets le doigt dans l'œil. Mais écoute, papa... Arrête. Je veux bien t'aider, mais si tu crois vraiment que je veux tout faire et que tu vas simplement me regarder, tu te trompes. D'accord, papa. Je te promets que je vais essayer de trouver la solution de l'exercice moi-même. Papa, s'il te plaît, por favor. J'ai un exercice de maths, tem um exercício de matemática très difficile à faire pour demain. Muito difícil de fazer, ó. Difícil de, mais o verbo em francês é difficile à. Difficile à faire pour demain, para amanhã. Est-ce que tu peux m'aider? Você pode me ajudar? Bien sûr, claro. Montre-moi ce que tu as déjà fait. Me mostra o que você já fez. En réalité, na verdade, je n'ai rien écrit. Eu não escrevi nada. Olha a posição do rien aqui, ó, entre o avoir e o participe passado. Et tu penses que je vais faire l'exercice à ta place? E você acha que eu vou fazer o exercício no seu lugar? Alors, laisse-moi te dire que... Então, deixa eu te falar que tu te mets le doigt dans l'œil. Você está metendo o dedo no olho. Mais écoute, papa. Mas escute, papai. Arrête. Para. Je veux bien t'aider. Eu quero te ajudar. Mais si tu crois vraiment que je vais tout faire... Mas se você realmente acha que eu vou fazer tudo... Olha só, je vais tout faire. Olha a posição do tu. Et que tu vas simplement me regarder, tu te trompes. E que você vai simplesmente me olhar, você está enganado. Então, tu te mets le doigt dans l'œil significa que você está redondamente enganado. D'accord, papa? Tudo bem, papai? Je te promets que je vais essayer de trouver la solution de l'exercice moi-même. Eu te prometo que eu vou tentar achar a solução do exercício eu mesmo, tá? Então, ó, je vais essayer de. Olha as preposições aqui, ó, difficile à, essayer de, d'accord? Então, presta atenção nas preposições também. Vamos escutar e ler esse diálogo de novo. Papa, s'il te plaît, j'ai un exercice de maths très difficile à faire pour demain. Est-ce que tu peux m'aider? Bien sûr. Montre-moi ce que tu as déjà fait. En réalité, je n'ai rien écrit. Et tu penses que je vais faire l'exercice à ta place. Alors laisse-moi te dire que tu te mets le doigt dans l'œil. Mais écoute, papa... Arrête. Je veux bien t'aider, mais si tu crois vraiment que je veux tout faire et que tu vas simplement me regarder, tu te trompes. D'accord, papa. Je te promets que je vais essayer de trouver la solution de l'exercice moi-même. E ficamos por aqui. Lembra que o texto e o áudio estão lá no blog e você também pode se juntar ao nosso grupo VIP do WhatsApp para mais dicas de francês. D'accord? A gente se vê em breve.